Olá, seja bem-vindo ao curso de Regulamentos de Tráfego Aéreo. Estamos no módulo 8, o módulo que trata dos serviços de tráfego aéreo, e essa é a nossa segunda aula que trata da estrutura do espaço aéreo. Vamos aí ao nosso conteúdo, estrutura do espaço aéreo. Bom, o espaço aéreo ele pode ser tratado de várias formas. Ele pode ser dividido, ele pode ser designado, ele pode ser classificado. Bora ver aí o que é cada termo desse que eu estou usando. Primeiro falando de divisão do espaço aéreo. Bom, o espaço aéreo no Brasil e no mundo todo, porque a gente segue o padrão internacional da OACI, conforme você já viu, ele pode ser dividido com base na jurisdição, é uma divisão que eu chamo, entre aspas, de administrativa, ou seja, quem tem responsabilidade por aquele determinado espaço aéreo. Então, é uma divisão baseada na jurisdição, na responsabilidade sobre, e ele também tem uma divisão, que é muito usada, muito comum, que é dos limites, e aí divide em espaço aéreo superior e espaço aéreo inferior. Então, em relação à divisão, nós vamos ver dois tipos de divisão. Uma divisão jurídica ou de jurisdição ou administrativa, que vai dividir em regiões, vai dividir o espaço aéreo em regiões de informação de voo, em região de defesa aérea, em região de busca e salvamento, de acordo com o que vai acontecer aí. E a gente vai falar da divisão baseada nos limites verticais, porque os laterais estão previstos, tem que ser escritos, é como mapa, você tem que ver onde é que está para poder saber. E os limites verticais, o limite inferior e superior, a gente vai ter a classificação de espaço aéreo justamente superior, espaço aéreo inferior. Quanto à designação do espaço aéreo, o espaço aéreo pode ser designado. Ele recebe três tipos de designação: espaço aéreo controlado, espaço aéreo não controlado e espaço aéreo condicionado. Depois a gente tem uma aula para cada tipo de designação dessa do espaço aéreo. E por fim, o espaço aéreo pode ser classificado. Essa classificação tem a ver com uma série de requisitos para você utilizar esse espaço aéreo, e cada espaço aéreo desse vai ter uma série de características distintas, e ele recebe uma classificação aí de alfa até Golf, onde alfa é o espaço aéreo, entre aspas, com mais restrições, o mais sofisticado, e o Golf seria o espaço aéreo com menos restrições, o espaço aéreo mais simples. Então, a gente tem aí uma classificação de alfa até Golf para os espaços aéreos. Nessa aula especificamente, a gente vai se ater apenas à divisão do espaço aéreo. Depois, como eu falei, a gente tem uma aula específica para tratar de cada assunto desse. São 3 aulas para tratar de designação e uma aula para tratar de classificação do espaço aéreo. Então, vamos aí à nossa divisão. E aí, essa divisão, conforme eu falei, vamos começar pela divisão administrativa, de jurisdição. O espaço aéreo brasileiro está dividido administrativamente em grandes áreas de responsabilidade denominadas regiões de informação de voo, as FIR. Então, o Brasil foi dividido em 5 FIR. As 5 FIR, ao todo, sob a responsabilidade dos 4 Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, a saber, a FIR Brasília está subordinada ao SINDACTA 1, a FIR Curitiba ao SINDACTA 2, a FIR Recife ao SINDACTA 3, a FIR Atlântico também ao SINDACTA 3 e a FIR Amazônica ao SINDACTA 4. Aí deixa eu mostrar um desenho disso que fica mais fácil para você reconhecer essa divisão aí, né? Além dessa divisão de FIR, eu vou mostrar logo as outras divisões aqui. Você pode encontrar, para esse mesmo espaço aéreo que a gente designou FIR, 2 outras designações, 2 outros nomes. Região de Busca e Salvamento, SRR, Search and Rescue Region, para assuntos relativos ao Sistema de Busca e Salvamento, SAR, sob responsabilidade do respectivo Centro de Coordenação de Salvamento, RCC. A gente fala no curso aqui, em algum momento, desse tipo de divisão, fala do SAR e fala também da atuação do RCC. Eu não vou me ater a isso aqui agora não, mas saiba que é o seguinte: se o assunto for busca e salvamento, aquela FIR passa a ter o nome de região de busca e salvamento, é assim que o SAR vai tratar o espaço aéreo.
E se a questão for de defesa aérea, nós temos um Centro de Operações Militares, um CEOPM, para cada FIR dessa, que aí já não se chama mais FIR, se chama RDA, Região de Defesa Aérea. Está sob responsabilidade de um Centro de Operações Militares, um CEOPM, que é quem vai fazer os serviços de defesa aérea dentro daquela área. No fundo, são 3 nomes para a mesma área, são 3 finalidades para a mesma área. A FIR para aviação em geral, a região de busca e salvamento para busca e salvamento e a região de defesa aérea para fins de defesa aérea. É assim, é isso que eu estou querendo mostrar para você. A área você já conhece, essa área aí toda de responsabilidade, e ela dividida fica desse jeito aqui, ó. Então, aqui nós temos ela dividida, né, já em FIR. E aí nós temos as 5 FIR, lembrando que FIR é sigla, então não tem plural, as 5 FIR dentro do território nacional. Quem controla, quem é responsável por tudo que acontece no espaço aéreo brasileiro é a Autoridade Aeronáutica Brasileira, Comando da Aeronáutica. No caso dos serviços de tráfego aéreo, o órgão é o DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E aí nós temos as FIR. Eu coloquei amarelinho para você fazer, coloquei da mesma cor para que você possa fazer a relação aí de imediato. O Sindacta 1 fica em Brasília e cuida daquela região que está em amarelo ali, a FIR que está em amarelo no mapa, que é a FIR Brasília. O Sindacta 2 está em Curitiba e cuida daquela região em azul ali do sul do país, que é a FIR Curitiba. O Sindacta 3 em vermelho é no Recife, cuida daquela região que está em vermelho e cuida também daquela região ali da FIR Atlântica, aquela região maior que está em cinza, que se estende até o paralelo número 10 lá, é responsabilidade do Sindacta 3 também, tá? FIR Atlântico. E o Sindacta 4, que está em Manaus, cuida daquela região verde lá, que propositadamente é a região amazônica do país. FIR Amazônica. E aí nós temos ali, ó, controle de tráfego aéreo é FIR, região de informação de voo. Para a defesa aérea, essas áreas são designadas regiões de defesa aérea, RDA. E para busca e salvamento, elas são designadas regiões de busca e salvamento. Então, está aí a divisão, entre aspas, administrativa do nosso espaço aéreo brasileiro. Tranquilo até aí? Vamos avançar. A gente pode dividir o espaço aéreo, conforme eu falei também, de acordo com os limites. E como é que fica essa divisão por limites aí? Eu tenho 2 tipos de espaço aéreo quando eu divido por limite. Eu tenho um espaço aéreo superior e tenho um espaço aéreo inferior. Espaço aéreo superior, o que é o espaço aéreo superior? O limite vertical dele é o ilimitado, o limite vertical superior, ou seja, ele é até onde der, para cima. E ele começa no nível 245 exclusive. Então, a partir do nível 245, sem contar o nível 245, o 245 não faz parte do espaço aéreo superior, ele é exclusive. A partir do nível 245, do FL 245, já é espaço aéreo superior. E os limites laterais, calma que eu vou lhe mostrar um desenho que facilita, claro, a compreensão disso aí. Os limites laterais é o que está na carta. Tem que olhar a carta de rota, a ERC, e tem que olhar a AIP Brasil para você saber quais são os limites laterais. Porque aí tem a ver com fronteira, tem a ver com o limite do espaço aéreo, tem a ver com uma série de coisas que não dá para dizer, é ali, é aqui. Não, são vários pontos de coordenada geográfica, enfim. É algo realmente que é preciso, ou você olha no mapa, ou você vai ler lá na AIP Brasil, ou nas cartas de rota para saber quais são os limites laterais do nosso espaço aéreo. Mas esse é o espaço aéreo superior. E o espaço aéreo inferior? Já dá para concluir que é do FL 245 para baixo, né? Até o solo ou água. Então é isso mesmo. Ó. Espaço aéreo inferior. O limite vertical superior dele é o 245 inclusive. Aí uma dica para você. Sempre que você tiver dúvida se é inclusive ou exclusive, o inclusive pertence sempre à porção de baixo. Então é 245, inferior 245, inclusive. Faz parte inclusive. O nível máximo para voo visual é o 145, inclusive. Ele faz sempre parte da porção de baixo. Fica essa dica para você não errar mais isso. Então, limite vertical superior do espaço aéreo inferior,
245 inclusive. Fique atento que isso é questão de banca da ANAC, viu? Por causa desse jogo de inferior, superior, a ANAC gosta dessas coisas, né? E aí, isso é questão. Qual o limite vertical superior do espaço aéreo inferior? 2 pontos. FL 245 inclusive, seria a resposta. Limite vertical inferior, solo água. E o solo água vai aparecer com essas designações de ground e medium sea level, o nível médio do mar, tá? Então, ou mean sea level, nível médio do mar. Vai aparecer desse jeito aí. E os limites laterais, conforme o espaço aéreo superior, só olhando para a carta. Bora ver isso aí num desenho para ver se facilita a vida da gente. Pronto, tá aí, ó. Espaço aéreo inferior, tá ali um aviãozinho a hélice, voando sobre solo ou água até o 245 inclusive. 245 inclusive. Então o espaço aéreo inferior vai do solo ou água até o 245 inclusive. O espaço aéreo superior, ele vai do 245 exclusive até o ilimitado, conforme você vê ali com o nosso aviãozinho a jato. Então você tem ali o nosso aviãozinho a reação voando no espaço aéreo superior e o aviãozinho a hélice voando no espaço aéreo inferior. E isso é extremamente importante para você, objeto de banca da ANAC e objeto de uma série de desdobramentos de regulamentação. Vale lembrar que o limite lateral disso aí está previsto nas cartas. E aí tem uma outra forma de mostrar a mesma coisa para você aqui, ó. Espaço aéreo inferior, limites 245 inclusive, o limite superior, e solo ou água, o limite inferior. Tranquilo até aí? Limite lateral, só olhando na carta. Espaço aéreo superior, limites verticais 245 exclusive até o ilimitado. O NL é unlimited, ilimitado. Ah, mas para ser piloto privado eu não preciso falar inglês. Lê do engano, meu amigo. Vai ter que começar a desenrolar a língua da Rainha Elizabeth II se você quiser entender de aviação. Não crie barreira com o inglês. O inglês, aí abri um parênteses aqui, ele é como uma ferramenta, ele é como uma chave que você precisa para abrir uma porta. Não fique com essa coisa de eu odeio, eu amo. Não, isso não existe. A língua inglesa, para a aviação, ela é como uma ferramenta. Você precisa dela para abrir as portas do seu futuro na aviação. Então, não fique aí com esse negócio de eu amo, eu odeio. Deixe para amar e odiar as pessoas. A língua inglesa é um objeto que precisa ser usado para abrir portas. Então, dedique-se ao uso da língua inglesa, dedique-se ao estudo da língua inglesa. Senão você não vai ter uma vida muito longa na aviação. Dá para ver aqui que nos ensinamentos mínimos, nos básicos, nos basilares do conhecimento, você já precisa saber uma palavra ou outra. Então, dedique-se ao estudo da língua inglesa. Então, fechado eu estou com muito parênteses nessas aulas, né? Tranquilo aí com o espaço aéreo superior e o limite lateral do espaço aéreo superior, só olhando na carta. Tranquilo? Bom, agora que você já conhece a divisão do espaço aéreo, tanto administrativa quanto a divisão por limites verticais, cabe a gente agora falar sobre a designação do espaço aéreo. Lembra que a gente falou que o espaço aéreo pode ser dividido, designado e classificado? A partir de agora a gente vai falar sobre a designação do espaço aéreo. Então a gente vai falar de espaço aéreo controlado, espaço aéreo não controlado, espaço aéreo condicionado. E a nossa próxima aula trata especificamente do espaço aéreo controlado. Vejo você na próxima aula.